Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ter tudo aí na palma da sua mão, receber resultados, notícias em tempo real, assistir o campeonato alemão, a Bundesliga gratuito. E olha, fica atento para esse recado, hein? Tem concurso cultural promovido pelo OneFootball aqui no canal para você ganhar o manto sagrado e comemorar, né? Assistir e comemorar a Copa Libertadores no dia 29 com camisa nova. E o negócio é o seguinte, é fácil, seja criativo. Qual jogador da decisão da Copa Libertadores tem o corte de cabelo assim, que você acha mais... O cara deu aquele tapa mais criativo? Pois então, a resposta mais criativa, você tem que ser criativo. Você vai ganhar um corte de cabelo, lá você faz o penteado que você quiser, dá uma melhorada aí nesse teu visual e ganha o manto sagrado para ficar bonitão ou bonitona na decisão da Copa Libertadores, beleza? O link está na descrição desse vídeo, você faz o download, responde, seja criativo, responde a pergunta e você vai já concorrer no dia 22, tem um resultado para você já estar com o manto no dia 29. Fechado? Galera, vamos falar então desse Flamengo e Corinthians, esse primeiro jogo decisivo nesse mês, jogo de ida, Copa do Brasil, é o Flamengo nessa primeira decisão. E o que eu fiz aqui? Nós fizemos um estudo recente, pegamos de agosto pra cá, então a gente tá falando quase dos últimos 14, 15 jogos do Corinthians, como o Corinthians tem sofrido defensivamente. Como é que o Corinthians sofre os seus gols? Por onde os adversários têm encontrado o caminho? Quais características defensivas o Corinthians tem que o Flamengo pode acabar sobressaindo, que o Flamengo pode aproveitar nessa decisão e quem sabe buscar esse tetracampeonato? Pois então, deixar o convite para vocês acompanharem, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que ela é muito importante, e vambora, vamos falar então dessa questão defensiva do Corinthians. Primeiro, como a gente observa, são as assistências. Quando a gente vê onde os adversários encontram as assistências no aquele último passe, né, para marcar contra o Corinthians. Como a gente observa, a grande maioria é pelo lado esquerdo. E isso ele vai ficar mais evidente no nosso gráfico um pouco mais à frente, onde a gente observa que não apenas essas as assistências, mas sobretudo as finalizações. A grande maioria das vezes é pelo lado direito defensivo do Corinthians. Sabe por quê? Porque tem muito apoio pelo lado direito. A ultrapassagem, atacar o último terço no lado ofensivo é principalmente pelo lado direito. Então, quando a gente vai falar de recuperação, a gente vai falar de transição, a gente vai falar de contra-ataque, mais à frente, vocês vão entender. Então, acontece muito, cara, pelo lado direito. Então, se a gente dividir o campo, a gente já observa, né? Olha a diferença que tem pelo lado esquerdo de ataque dos adversários e quanto tem do lado direito, né, de defesa do Corinthians. Então, vamos lá, vamos botar as finalizações, que são esses riscos vermelhos. Agora sim, fica ainda mais claro, né? Olha a quantidade de ações que acontece no lado direito defensivo do Corinthians. É muito maior do que do lado esquerdo. Então, sem dúvida nenhuma, é um lado que o Flamengo tem que explorar. Os adversários estão explorando e ali está acontecendo muito mais ações, seja de último passe e principalmente, né, de finalização. E qual é o lado esquerdo do Flamengo? Pois bem, o Flamengo tem uma característica que o seu lado direito é o lado mais forte para ultrapassagem. Né? A gente sabe, né, que o lado direito do Flamengo é que acaba explorando mais o campo, é um lado que também fica mais largo do que o lado esquerdo, né? O lado esquerdo já tem uma tendência maior de centralizar, né? O lado direito não, já é um lado que já dá mais largura e mais profundidade. Porém, o Flamengo, quando constrói por dentro, quando aparece ali o Arrascaeta, ele também tem aquela passagem de ultrapassagem e etc. Então o Flamengo consegue ali, sem ser aberto, mais por dentro, criar também algumas situações, sobretudo quando o Arrascaeta cai um pouquinho mais por aquele lado, lembrando que o Arrascaeta joga por dentro, né, mas também acaba flutuando naturalmente pelos lados. Agora, tem um ponto muito interessante. A gente já falou no confronto contra o Corinthians, e vale ressaltar porque a gente inclusive viu isso recentemente no jogo Internacional e Corinthians. O problema do Corinthians marcar no entre linhas. Como a gente observa na ocasião, o René está possuindo a bola, a gente viu inclusive lá, o René trazendo por dentro, né, no meio espaço. E olha, observem a liberdade que o jogador tem para receber atrás da linha média do Corinthians. Pois bem, ele recebe, faz o giro, finaliza, porque o Corinthians tem essa dificuldade para marcar no entre linhas. E quando a gente separa também, setoriza esses dois lados do campo da defesa corintiana, fica ainda mais explícito o que os números acabam trazendo pra gente, né? 7 ações do lado esquerdo defensivo, foram 3 finalizações e 4 assistências. E o lado direito defensivo foram 14 ações, 8 finalizações
e 5 assistências. Finalização, só pelo lado direito defensivo, tem mais do que se somarmos do lado esquerdo finalização e assistência. Então só por aí a gente vê e os números deixam de uma forma bem explícita, né, o quanto o Corinthians tem sofrido do lado direito defensivo. E de que forma o Corinthians sofre esses gols? Vamos seguindo. 9 gols foram dentro da área. Boto aqui entre parênteses, porque eu não incluí, porque seriam 11, porque tem mais 2 que foram de pênaltis, tá? E 2 foram fora da área. De bola parada. Pois bem, o Corinthians sofreu um gol, foi de escanteio, jogo recente, foi o jogo contra o Atlético Paranaense, numa cobrança na primeira trave, foi o único gol de escanteio nesse recorte que a gente está pegando do Corinthians nos últimos meses. Um gol de falta e 2 gols de pênalti. E como o Corinthians tem sofrido alguns desses gols que chamaram a minha atenção? A gente está falando de 4 gols em transição. E como foram feitos esses gols em transição? Por exemplo, tem contra o Juventude, tem uma paçocada da defesa no círculo central, aí o Juventude tem uma recuperação de bola, inicia um contra-ataque, tem uma jogada de velocidade que tem um contra-ataque, enfim, tem várias, né, formas, mas tem 4 transição. Dentro dessas 4 gols de transição, 2, o Corinthians perde a posse da bola no seu campo defensivo, e aí inicia a sua transição defensiva, ele não consegue, fica desorganizado e sofre gol, e outros 2 foram de contra-ataque. Ele estava atacando o adversário consegue recuperar essa bola e contra-ataca a defesa corintiana. Como, por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, nesse clássico contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, na arena do Corinthians, tem uma transição rápida, recuperação de bola do Palmeiras, começa ali no círculo central, avança pelo lado esquerdo, tem a ultrapassagem pelo lado, é uma ação que o Flamengo lá não tem, né, com seu lateral esquerdo, mas tem a ultrapassagem ali pelo lado esquerdo, e aí rola pra dentro, e foi assim que o Palmeiras, inclusive, marcou o seu gol da vitória. Tem um espaçamento interessante na última linha, às vezes ela fica um pouco mais espaçada entre lateral direito, zagueiro pelo lado direito e o zagueiro pelo lado esquerdo, esses corredores se abrem e algumas bolas elas acabam entrando, né? Essas bolas em profundidade, como a gente observa, né, na ocasião no jogo Corinthians e Atlético Goianiense, né? Houve a ultrapassagem ali por trás e aproveitou, né, o espaço dali do lateral direito e do defensor ali pelo mesmo lado. Uma outra situação que aconteceu, inclusive, contra o América Mineiro, como a gente observa, né, foi um cruzamento na segunda trave. Faz o cruzamento na segunda trave para buscar o lado oposto, uma assistência para o lado oposto. Aconteceu também contra o América Mineiro. Então, tem algumas situações, mas principalmente no lado direito defensivo do corintiano, que é comprovado pelos números que acabam corroborando e mostrando que a fragilidade recente, porque é um recorte recente, está por ali. Beleza, galera? Então não se esqueçam, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos rubro-negros e tem aí, né, o concurso cultural, cara, boa sorte aí, seja criativo para você garantir o manto sagrado e aproveita e dar um cortezinho especial no cabelo. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.